Deus abençoe a vida de vocês, feliz de conhecer essa casa, de estar aqui nessa igreja. Deus abençoe vossos bispos, estou muito feliz de conhecê-los pessoalmente, tendo com eles um tempo de mesa. E isso já comunica para a gente a identidade da igreja, né? Uma igreja de servos e servas do Senhor, de portas abertas para a salvação, para a comunhão, para que o Senhor tenha liberdade para ser Deus como Ele quiser ser aqui, né? Existem lugares em que tem uma faixa invisível, onde diz, não, Deus vem até aqui, daqui para frente não vem mais. Mas aqui eu sinto que não tem limites para Deus ser Deus como Ele quiser ser, né? Que Deus preserve vocês assim. Estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Deixa eu apresentar para vocês só 2 livros que eu trouxe aqui, para quem desejar adquirir no final, ter essa liberdade, saber aonde vai estar, que é nessa saída daqui, ó. E aí, se você desejar adquirir, eu trouxe um livro que foi o primeiro lançamento escrito com diário de oração com as minhas amigas, que é o Juntas, uma edição especial, uma capa dura e tal, bonito. Juntas, você sabe que não é só um nome, né? É a junção de uma sigla, Jesus unindo o nosso tempo para avivamento e salvação. E a minha oração é essa, que Deus te una a pessoas com este mesmo propósito, de que o nome dele seja glorificado e de que você seja um instrumento de avivamento por onde quer que você passe. Esse livro aqui é um livro onde cada capítulo a gente escreveu com liberdade no Espírito Santo e cada uma falou sobre uma área que transicionou ou que pelo poder do Espírito rompeu na própria vida, né? A Midian, por exemplo, vai liberar uma palavra para gerações, para a família. A Gabriela, por exemplo, vai falar sobre a dificuldade de você romper para acessar o novo de Deus, mesmo depois de uma promessa cumprida. Eu particularmente gosto muito desse capítulo, porque quando a gente fala sobre viver o novo, a impressão que dá é que todo mundo está pronto para viver o novo. Mas a verdade é que depois de um tempo de batalha, você não está pronto para viver o novo, você suspeita do novo. Você, na verdade, se acostuma a só ouvir as promessas e a esperar o cumprimento delas de tal forma que quando elas se cumprem, você não se alegra, você suspeita. Você fica assim, será que esse amigo é de Deus mesmo? Será que esse negócio vai dar certo mesmo? Porque você habituou-se a somente orar, a somente buscar, a somente guerrear. Você não gosta de peleja, eu também não gosto de peleja, mas é como aconteceu certa feita com um dos soldados de Davi, a espada já se lhe apegou à mão. Então, às vezes, a batalha acaba e a gente não consegue, já está agarrado. Alguém dá um bom dia, a gente, tô ligada. Parece que a gente ainda está. Eu particularmente gosto muito desse capítulo porque traz um pouco da vida da Gabi, uma história de superação de muitas dificuldades, e ali ela mostra, né? Eu tenho uma amiga, e aí não é a Gabi, é uma outra amiga, que ela orou muitos anos para casar. Engraçado, parece a história da Gabi, mas não é a Gabi, eu juro, é outra pessoa. E eu me lembro que ela fez uma carta para o Senhor, e ali naquela carta ela botou mais de 10 itens que seriam sinais para ela identificar que Deus havia escolhido a pessoa que ela entenderia que era para ela casar. E aí o tempo foi passando, até que um dia o então, que hoje é marido dela, pai dos 2 filhos que eles têm, chegou. E aí quando ele chegou, meu Deus do céu, a gente dizia para ela, é ele. E ela dizia, não tem como, ele preenche todos os requisitos, não tem como. É lobo, só pode ser. Você entende o que eu quero dizer? A gente é assim. A gente ora, e a gente ora há tanto tempo que no final a gente só aprende a orar e não sabe como receber. Não sabe como se comportar diante da realização. E aí a gente começa a entender por que Deus não cumpre tudo de uma vez, senão você ficava maluco. Você não está com a mentalidade pronta para receber, porque mesmo Ele te entregando parcelado e sem anuidade, você fica aleluiado, desconfiando de tudo e de todos, né? A Raquel Lima aqui, por exemplo, fala sobre um assunto que ela tem muita autoridade, né? O capítulo da Raquel, se eu não me engano, chama-se Dançando na Chuva.
Gente, é a cara da Raquel. Raquel tem uma alegria constante que eu nunca conheci alguém tão estável na alegria quanto a Raquel. Como diz o baiano, o pau tá cantando na casa de Noca e ela tá... Eu digo, cara, você tá doida. É um barato, né? E aí uma vez a Raquel me deu uma lição muito grande, né? Porque eu tenho um temperamento mais colérico. Eu penso que coisas acontecem para ser resolvidas, né? E tem coisa na sua vida que não é para ser resolvido, é para te processar, né? Tem coisa que você não vai resolver. Aquilo você não vai resolver, é aquilo que vai te tornar uma pessoa resolvida, aquilo vai te processar, sabe? E aí eu estava num processo desse, e eu não conseguia me alegrar. E aí a Raquel falou assim para mim, mas também, né, você conta com a sua alegria? Eu digo, Raquel, mas eu tenho que me alegrar, não tem que vir de mim a alegria? E rapaz, um texto que a gente menciona direto, mas não pratica, mas por ela ter falado com tanta autoridade, caiu como se fosse escama da minha mente. E aí ela disse assim, não, Camila, não é a sua alegria, por isso que você sempre falha na sua alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E ali ela me ensinou como se alegrar, né? Como manter, preservar a alegria em momentos de tristeza e dificuldade. E aí depois eu fui entendendo por que o apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças e não por tudo, mas em tudo, ou seja, apesar disso e daquilo, eu vou confundir o inimigo. E foi daí que começou a surgir, já confundiu o inimigo hoje? Foi uma tentativa de mostrar para ele que eu aprendi a lição, né? E eu falo sobre como se tornar uma voz profética, como trazer para o campo físico, material, aquilo que Deus te revelou no espiritual. E aqui eu desmistifico a crença de que o mundo espiritual é secundário, quando na verdade ele é prioritário. Não há nada que se dê no campo material que não tenha primeiro sido liberado no campo espiritual. Então, geralmente, nós queremos sinais físicos para entender um decreto divino, e é justamente ao contrário. Jesus vai dizer assim, olha, Deus é espírito. Significa que o Deus a qual servimos não comporta essa matéria. Só que nós fomos ensinados ao longo dos anos de que tudo que é espiritual é fraco, atravessa a parede, é transparente, é translúcido e depende de matéria. E isso não foi uma coincidência da cultura pop, isso faz parte de uma agenda mundial, para que você comece a lidar de maneira natural com coisas que você não deve lidar, e para que você passe a fragilizar coisas que são fortes, como por exemplo, espíritos. E aqui eu explico, nesse capítulo, que a verdade é que o espírito sempre foi mais forte do que a matéria. Só para você entender o que eu quero dizer. Deus é o espírito, e ele é fraco ou ele é forte? Ele é fraco ou ele é forte? Ele é o todo-poderoso. Veja, em Gênesis capítulo de número 1, o autor da carta aos Hebreus vai confirmar uma palavra dizendo assim, olha, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito, ou seja, criado, por prova aparente do que se vê, mas antes foram feitos pelo poder da sua palavra. Fale uma palavra aí, diga assim, glória a Deus. Diga assim, aleluia. Saíram letras visíveis da sua boca agora? Elas subiram flutuando para o céu de maneira material? Claro que não. Claro que não. De igual forma, o vento ou o oxigênio. Respire bem fundo. Vamos aí, vamos respirar bem fundo. Solte. Rapaz, você está tão ansioso que tu não consegue nem respirar fundo. Foi a respiração mais rápida que eu já vi alguém fazer coletivamente. Você vê assim. Jesus te cura. Vamos. Você viu o oxigênio? Não, mas ele é vital para que você esteja aqui agora, sim ou não? É a mesma coisa. As coisas que não podem ser vistas manifestam poder para as que são vistas existam. Não, você não entendeu. As coisas que não podem ser vistas, geralmente são elas que fazem aquilo que pode ser visto existir. Exemplo, o oxigênio que você respirou aí agora, você viu ele? Mas sem ele você estaria aqui? É isso que eu quero que você entenda. O espírito vem primeiro. O invisível é mais forte. É aquilo que é espiritual que movimenta o campo da matéria. Disse Deus,
haja luz. E o que houve? Então, quem manifestou o campo material? O Espírito, a palavra. Quando ele disse, haja porção seca, quem criou a matéria? O Espírito, a palavra. Mas a palavra é invisível. Porém, ela trouxe a realidade daquilo que chamamos de matéria. Mas vamos falar a verdade? Damos mais do nosso tempo e mais da nossa prioridade para aquilo que se move no visível do que para aquilo que se move no invisível. Por isso temos palavras proféticas que não se cumprem. Por isso temos promessas que não se realizam. Não porque Deus não é capaz de fazer, mas porque nós não nos tornamos capazes de manifestar. Ué, Camila, e eu tenho que manifestar? Tenho que manifestar. E como é que eu faço para manifestar? Está no capítulo desse livro, se você quiser saber. Se você quiser. E tem esse outro que é o mais novo lançamento da gente. Também é nosso, né? Meu e das meninas e meu, enfim. Oração, descobrindo o poder de falar com Deus. Camila, esse livro é mais um devocional? Não. E eu digo isso não é para puxar sardinha para o nosso lado, não. Mas é porque a gente cansou de livros que te dizem que você deve orar. E quem já passou por crise espiritual, período onde a mornidão e a frieza espiritual se aproximam, sabem que você não precisa de alguém dizendo que você tem que orar. Você já está enxertado de culpa por não orar. Não é o fato de alguém dizer, você não ora, que vai mudar a sua vida de oração. Não é ler um livro que fala sobre oração que muda a sua vida. Tanto é que ao longo dos anos, se tem uma lição que eu aprendi pessoalmente, é que gastamos mais tempo falando de Deus do que falando, e o que muda a sua vida não é falar dele, é falar. A gente fala com Deus, ou melhor, de Deus o dia inteiro. Acontece uma coisa, gente, Deus me livre. Acontece outra, Deus te guarde, Deus te abençoe. Vem alguém, a gente diz, vem com Deus. Vai alguém, a gente diz, vai com Deus. A gente fala de Deus o dia inteiro. Acontece uma coisa ruim, Deus me livre. Acontece uma coisa espiritual forte, o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Repreendido. Nosso linguajar crentez é um dialeto diário. Até quem não é da nossa comunidade de fé pega a nossa fala. Às vezes a gente esquece que está fora do nosso ambiente e diz assim, menino, eu estou passando um deserto. Quem está fora da tribo diz, uai, como assim? Não é? Nosso vocabulário é Deus o tempo todo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te recompense, Deus isso, Deus. Como pode uma vida enxertada de Deus produzir tão pouco? Como pode uma vida enxertada de Deus estar tão fria? E aí a gente aprende porque Paulo disse, para que ganhando a muitos não me perca a mim. Porque ele sabia que falar de Deus muda mais a vida de quem ouve do que de quem fala. Porque o que muda a vida de verdade não é falar dele, é falar. E aí a gente decidiu escrever um livro literalmente de orações. Aqui, quando você lê, só de você ler, você já está orando. Por quê? Porque literalmente, para cada área da vida, a gente já começa assim, Pai, em nome de Jesus, e cada uma orando de um jeito. Aqui tem oração de libertação. Aqui tem oração de expulsão de demônio. Aqui tem oração para libertação de pessoas. Aqui tem oração para repreender preguiça e negligência. Aqui tem oração de tudo que é coisa que eu não imaginei que a gente era capaz de orar. Para que cada pessoa, quando lesse, não estivesse aprendendo como orar, mas estivesse, enquanto lê, orando. Porque a gente crê que há poder em falar com Deus. Então, quando o culto acabar, leve isso como material didático para a sua casa. Como alguém que quer tomar uma decisão de ainda esse ano. Completa para mim para eu saber que você está aqui. Ainda este? Está fraco, diga. Ainda este? Vira para o vizinho e fala para ele. Ainda este ano. Para ainda esse ano. De preferência, antes de 31 de dezembro. Para você entender que a tua virada não está numa data, está numa decisão que você precisa tomar. Quem entendeu, diga amém.
Vamos ao texto sagrado. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai querido, Pai santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos render graças ao Senhor. Grande é a tua bondade, grande é o teu amor, grande é o teu favor sobre nós nesse lugar. Obrigada por essa casa de oração, obrigada por cada vida que o Senhor supriu necessidades para que aqui Ele conseguisse chegar, para que aqui ela pudesse estar, cada um, Senhor, do mais ancião ao mais neném, o Senhor trouxe a este lugar. E nós queremos te agradecer, Senhor, mas agora, hora da ministração da tua palavra, de todo o nosso coração, nós queremos te suplicar. Fala ao nosso coração, à nossa mente. Jesus, em nome, Senhor, de ti, por amor do teu nome. Ah, Senhor, entra em áreas que o medicamento não opera mais. Enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que haja liberdade no fluir do poder da tua palavra, para que células recebam ordem, para que neurônios sejam ativados, para que enfermidades sejam repreendidas e expulsas, na autoridade, na eficácia do poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Vamos, suplique. Ah, Senhor, nós te imploramos por uma contrição de coração verdadeira. Que cada coração aqui seja como um coração de carne diante da tua presença. Ah, Senhor, que todo filtro corrompido pela iniquidade da conveniência da carne seja neutralizado, vencido e sem força. Que toda corda que nos amarra numa cultura que não é tua, numa filosofia que não é tua, seja queimada, puída e caia por terra. Em nome de Jesus, nesta noite, visita a nossa mentalidade, transforma áreas que nós nem sabíamos que precisavam de mudança. Identifica e atua com poder e autoridade, pelo poder da tua palavra que é viva, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome glória, porque a tua palavra é viva. Não a nós, mas ao teu nome glória. Que nós diminuamos e que o teu poder se manifeste na nossa fraqueza, na humildade do Senhor. Quebranta-nos. Toda resistência vai batendo em retirada sobre os céus dessa região. Pai, em nome de Jesus, abre um canal direto e sublime, poderoso do trono da tua graça, para este endereço, e dissipa as dúvidas, arrebenta os cadeados de bronze da mente, arrebenta em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Nós denunciamos agora toda palavra de maldição, toda seta inflamada do inferno, vai consumindo no fogo da manifestação do teu poder e da tua glória. E como martelo que esmiuça a penha, vai quebrando a dureza do nosso coração. Quebra, Espírito, quebra mesmo, arrebenta os grilhões, em nome de Jesus.
redoma de fogo, muro de glória ao redor desse arraial. Ah, Senhor, eu não sou de te pedir isto, mas eu sei que é o teu Espírito que está movendo. Envia anjos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Nós te clamamos, dá ordem aos anjos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Pela fé, nós já vemos a visão de Jacó, anjos subindo e descendo. Ministra, por favor, Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor, dá uma palavra de ordem e quebra o feitiço, dá uma palavra de ordem e quebra a célula cancerígena, dá uma palavra de ordem e repreende a esterilidade, dá uma palavra de ordem e arranca a depressão, arranca a síndrome do pânico. Nunca mais dá teu basta. Senhor, e fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, fala conosco. Responde as perguntas. Tira as dúvidas. E fala conosco nesta noite. Porque quando tu fala, a terra se abala. Quando tu fala, tu quebras o queixo do nosso adversário. Quando tu fala, o laço se parte e o passarinheiro volta com a gaiola vazia para casa. Desfaz as armadilhas ocultas. Desfaz as armadilhas ocultas. Senhor, repreende as covas que estavam abertas para o final desse ano na nossa família e na nossa parentela. Espírito de morte, tu não tem poder no nosso endereço. Veja o sangue de Jesus aspergido sobre as nossas cabeças, sobre os umbrais das nossas portas, sobre o endereço da nossa casa, sobre o CNPJ da nossa empresa, sobre a igreja que ele é pastor, que ela é pastora. Asperge sangue, sangue. Clame pelo sangue. Peça a ele, passa teu sangue. Passa teu sangue. Passa teu sangue, Jesus. Passa teu sangue. Nós invocamos a tua palavra, que nos inspira a garantia da vitória. Que sejamos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que descansam à sombra do Onipotente. Aqueles que quando ligam a TV, vem 1000 caindo de um lado, 10.000 à direita, quanta morte, quanta desgraça, mas nós não somos atingidos. Ebenezer, obrigado, Ebenezer. Alguém pode dar um grito e dizer: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou. Nos ajudou. Nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Oh, libertador.
guarda de Israel. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oramos em nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão. Fala conosco. Recebe a nossa devoção. Quem é como o Senhor? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Não é como os outros, não. Os outros têm boca, mas não falam. Ouvidos têm, mas não ouvem. Olhos têm, mas não veem. Mãos têm, mas não agarram nada. Pés têm, mas não caminham, não tem direção. Como poderá dar direção quem não tem direção? Mas o Senhor não. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Recebe a glória desse culto, recebe o louvor dos que te amam. Leão da tribo de Judá, Alfa e Ômega, primeiro e último. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Yahvé, chamar, o Senhor está aqui. Aleluia! Aleluia! Bacanture babandoro machendere. Ei, canto rebarabas. Aleluia! Aleluia! Ah, Jesus! Aleluia! Oh, aleluia! Ah, aleluia! Diga amém. Diga amém. Isso. Oh. Aleluia. 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 Te amamos. Nós te amamos, eterno. Ninguém tem nosso coração como tu tens. Ninguém nos arrebata como tu nos arrebata a alma. Tu nos tem e nós te temos. Isso aqui é o mais puro amor. Essa frase aqui, ó, diga assim, ó: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É ele dizendo assim: olha, à medida que você me tem, eu também te tenho.
Ah, Camila, Ele me tem. Às vezes a gente até esquece o quanto Ele nos tem, né? Às vezes a gente acha assim que está fraquinho, mas é só ouvir o nome dEle. É só sentir a presença dEle. Ninguém faz contigo o que Ele faz. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Gente, tá difícil para mim aqui, viu? Jesus amado. Já passou 40 minutos, parece? Já passou 40 minutos. Jesus, me ajuda a não passar de 30 agora. Só umas 30. Em nome de Jesus. Por favor, Deus. Porque a gente fica aleluiado, mas a gente está cansado, Jesus. João capítulo de número 4. Vamos ao texto sagrado. Deus me confiou uma palavra para essa noite. E eu quero falar aqui duas coisas nesse texto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4. A partir do versículo de número 3. Eu queria agradecer essa toalhinha, mas todas as vezes que eu uso uma toalhinha assim, eu fico toda como se eu tivesse bigode e barba. Ela solta uma pelugem macia que a gente não sente. Então, se vocês me conseguirem um lenço ou alguma coisa, para o suor não ficar caindo no meu olho e ficar ardendo. Mas não tem pressa não, no tempo de vocês. Quando vocês acharem aí. Mas eu agradeço. Posso levar essa de lembrança? Vou levar então essa, para não fazer desfeita. A partir do versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Esse Ele aqui é Jesus, tá, gente? A gente está falando de Jesus. Ele saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Eu vou ler aqui na versão de vocês aí. Aparece para todo mundo, né? No entanto, era necessário, diga comigo, necessário, que ele passasse por Samaria. Não, gente, é só vocês olhar para o telão. Só o necessário que era para repetir. Acompanha aí o verso 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede, diga comigo, pede. Diga de novo, pede. Pede de beber a mim, uma mulher samaritana, água para beber. Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está te pedindo água, você lhe teria pedido. Ou seja, se você soubesse quem está te pedindo, quem me pediria era você. E ele, no caso eu, é Jesus que está falando, né? Te daria água viva. Aí olha ela. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Deus te abençoe, meu amigo. E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chama teu marido e volte. Gente, Jesus sabia ou não sabia que essa mulher não tinha marido? Não fica sem graça não, responde aí. Jesus sabia ou não sabia que essa mulher não tinha marido? Você viu o que ele fez? Agorinha. Ela disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Aí ele: vá, sim, e volte trazendo seu marido. Gente, Jesus quando é bom, é bom. E quando é terrível, ele é melhor ainda. Não tenho marido. Ela respondeu. E Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é... Mano, que vergonha. Tu não tem vergonha, Leia, não? Eu tenho. Quando tem uma coisa muito vergonhosa, eu mudo de canal. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Irmão, Jesus podia dizer assim, ó: e o homem com que você vive agora, você não deveria viver. Você está aí, sei lá, fornicando. Mas para ele ser tão específico em dizer: o marido não é seu, o que isso significa? Significa que sim, ele é marido, mas... Eu não disse nada, você que disse. O que acabou de dizer é verdade. Então Jesus está confirmando o que ela disse. E aí a mulher vai responder: Senhor, veja o que és profeta. Cara, eu amo isso nessa mulher. Ela é sem vergonha, mas é verdadeira. Você vê que Jesus não gasta 15 minutos com um fariseu, mas com uma que já teve 5 e o 6º não pertence a ela. Ele marca um encontro sem ela saber com ela. Ele suporta ouvir o que ela tem a dizer. Ela é pecadora, vacilona, bandida. Você está assim porque já conhece o final da história, mas pensa se o cara que ela está é o marido da tua amiga. Olha como é que muda na hora. Glória a Deus, não sai, mas para arrumar barraco tu tá pronta. Você ia estar que nem eu, tendo que ir para a cidade comprar comida. Porque se a gente vê a obra que Jesus está fazendo na vida dela, a gente vai ser os primeiros a dizer: ah não, Senhor, ela não. Eu conheço essa daí, ó. Essa daí não presta. Essa aí é a mais rodada. Sabe qual é o apelido dela em Samaria? Sabonete. Essa daí, ó. A gente ia dizer: não, ela não. Para de ser sonso. Para de ser sonsa. Irmão, a nossa língua ia coçar. Sabe por quê? A gente gosta de ouvir história, a gente não gosta de fazer parte dela. Aí, enfim, volta lá pro 20. Volta o 19. Senhor, vejo que as profetas... Olha como essa mulher é verdadeira. Ele acabou de dizer... O negócio é o seguinte, fato é... Gostei dessa versão. Fato é, tu já tiveste 5 e o 6º não é teu marido. Qualquer um, gente, que ainda está movido pelo orgulho, né? Pela aparência, sustentaria a casca, sustentaria o sepulcro em detrimento do corpo e diria: e o que tu tem a ver com isso? Ou te perguntei nada. Ou já sairia catando o vaso dizendo: bebe água você, tem nada a ver com a tua vida. Não. Olha como o espírito desta mulher estava pronto, desejoso de salvação.
Ele acabou de dizer, fato é, tu teve 5 e o 6º não é teu marido. Ela, olha como ela diz, és profeta. Rapaz, que mulher corajosa. Olha o que ela está dizendo, acertou tudinho. Só isso aí? Verdade. Vai para o 20. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Só para você entender isso aqui, que eu já quero ir aplicando, a salvação vem dos? Guarda isso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, que a gente falou no início. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... A mulher disse, está acabando. Não reclama não, tu nem pegou a Bíblia hoje. Normalmente quem está reclamando é quem nem pegou a Bíblia para ler hoje. Porque quem lê gosta de ler. E quem não lê, não gosta que lê. E nem de que leiam. Eu estou te dando uma chance, estou lendo quase o capítulo inteiro para você saber contar pelo menos uma história da Bíblia do jeito que está escrito. Porque você fica contando novela da Record para os outros. Pagando cada mico, mas não aconteceu isso e isso. Só aconteceu na cinematografia, na Bíblia não estava escrito daquele jeito. Voltando aqui. A mulher disse... Eu sei que o Messias vem. Então diga para mim, ela aguardava o Messias, sim ou não? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Sim. Aqui demonstra o anseio dela pelo Messias, sim ou não? A expressão do texto demonstra expectativa na vinda do Messias, sim ou não? Agora diga para mim, ela estava em condições. Ela tinha o comportamento de quem estava pronta para se encontrar com o Messias? E não tem problema. Porque olha a cabeça dela, você vai entender. Eu sei que o Messias vem, que é o chamado Cristo. E quando ele vier, nos explicará. Pode segurar a leitura aí, diga amém por essa palavra. Amém. Vou explicar aqui o que está acontecendo. Jesus marca um encontro com ela. E os encontros que Jesus marca com pessoas dispostas, desejosas, ainda que não tenham força, escute isso, ainda que não tenham força, ainda que não saibam como fazer, como chegar, mas se elas tiverem o desejo, a expectativa, o anseio de serem libertas, de serem perdoadas, Ele vai criar um caminho para que isso aconteça. É por isso que mesmo sendo a razão de tudo e o centro de tudo, o texto acerca dele mesmo nunca diz, eu sou o destino, eu sou a chegada, ou eu sou o ponto de partida. O que ele dizia acerca de si quando o assunto é meta, é trajetória? Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o meio pelo qual. Caminho é isso. Não adianta, por exemplo, alguém chegar em algum lugar e não dizer como chegou lá. Outros chegarão? Não. Se você está lá na sua casa e eu estou na minha, e você me faz um convite para chegar lá na sua casa, você precisa me passar o quê? A ideia de que há um caminho que me dê o como eu faço para chegar na sua casa. No caso aqui, qual é o endereço da eternidade? Na casa de meu pai há muitas moradas. Qual é o endereço? Aonde nós vamos morar? Rapaz, tem gente que perdeu o GPS. Endereço final, irmão. Destino de toda a alma que confessou a Jesus como Senhor. Então vamos lá, qual é o endereço? Aí você olha para cá, terra, linha horizontal, céu, caminho vertical. Vira aí para o vizinho e fala, como?
Está entendendo que a gravidade não coopera? Mas o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Uma vez vindo, o que ele vai fazer? Abrir caminho. Por isso ele vai dizer: eu sou o caminho. Então ele é o meio pelo qual nós atravessamos, nós entramos, nós superamos, nós crescemos, nós vencemos, nós triunfamos, nós libertamos, nós somos salvos, nós somos eleitos. Ele é o caminho. Está todo mundo na mesma página? Diga amém. Compreenda isso. Por isso, um caminho é aberto. Jesus é esse caminho. E ele vai abrir um caminho para essa mulher. Um caminho que até que ele chegasse, ela não sabia que era possível passagem, por mais desejo que ela tivesse de ser liberta. Camila, você não está forçando o texto, não? Será que ela realmente queria ser liberta? Irmãos, se você analisar, seja psicologicamente ou profeticamente, toda a conversa dela é a conversa de alguém que procura redenção. Só que primeiro ela procura por intermédio da água. A primeira coisa que você tem que entender, veja, quando ele diz assim, olha, se você soubesse quem é o que está te pedindo água, era tu que lhe pediria e ele que te daria água viva. Quando ela ouve água viva, ela pensa, sabe o quê? Que água viva é uma fonte nova, é um poço, que ele tem o conhecimento, mas que as pessoas daquela região não conhecem. Então ela está pensando que trata-se de um endereço novo. Por isso ela vai dizer assim, ó, aqui ela não está no espiritual não, aqui ela está no material, no físico. Aí ela vai dizer assim, ó, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscá-la. Por que ela está buscando água no alto do meio-dia? Porque por mais que eu e você a consideremos uma vacilona, uma sem vergonha, alguém totalmente imoral e sem caráter, a verdade é que essa mulher vai pegar água meio-dia no momento mais alto e mais quente, totalmente inadequado à cultura das mulheres, para poder se desvencilhar completamente de toda a atenção em direção a ela. A vida dela está tão exposta naquela sociedade que depois que ela já está liberta, que ela confessa Jesus como Senhor, ela entra na cidade e diante das pessoas que outrora ela tinha vergonha, em casa você pode dar continuidade ao texto sagrado, e eu te aconselho que você faça isso. Ela entra na cidade das pessoas que outrora ela evitava, e por isso pegava água meio-dia, mas sem vergonha mais agora nenhuma, ela diz assim, ó, vinde e vede, se não é o Filho de Deus, aquele que tem dito todas as coisas que eu tenho feito. O que ela está dizendo para a sociedade? Ó, eu encontrei com um profeta de verdade na fonte. Será que ele não é mais do que um profeta? E ela aguça a curiosidade deles, porque agora ela já reconheceu que ele é o Messias. Aí o texto diz que a galera toda de Samaria que ouve ela falar isso, vai direto lá na fonte onde Jesus está. E o texto diz que quando eles chegam lá, eles dizem assim, depois de ouvirem Jesus pregar, nós viemos primeiro por causa do que você falou, mas agora nós estamos aqui por causa do que ele fala. Mas o que eu quero chamar a atenção é que olha o que eles estão dizendo. Primeiro a gente veio aqui porque você falou que ele disse todas as coisas que você faz. Então o que isso significa? Que geral em Samaria sabia que ela estava no rolo. Geral em Samaria sabia que ela era peguete de quem não devia. Geral sabia. Então quando eles ouvem ela dizendo, vinde e vede um homem que tem dito todas as coisas que eu tenho feito, o que eles pensam? Rapaz, chegou um profeta em Samaria. Alguém com coragem de revelar. Alguém que tem uma mensagem do futuro. Alguém que pode abrir abriu para ela, pode abrir para a gente também. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você não entenda. Samaria está completamente apartada de todo o rito de culto verdadeiro e de toda a proximidade genuína com o Deus de Israel. Há anos eles não sabem o que é uma profecia.
Eu vou falar rasgado dentro da nossa cultura que todo mundo vai entender. Eles ouvem profetada. Há anos que eles não sabem o que é alguém ter uma visão. Eles só ouvem visagem. Não tem revelação, só revelamento. Não tem descortinado oculto. O que tem é neurolinguística. Não tem mais unção. O que tem é dopamina cultural. A verdade é que eles criaram um meio, depois de terem sido apartados, para tentarem manter o relacionamento que eles diziam ter com Deus. Mas a verdade é que samaritano não tinha mais frequência em Jerusalém. E não tendo mais frequência em Jerusalém, não podia mais entrar no templo. E não podendo mais entrar no templo, não poderia entregar oferta pelos seus pecados. E não podendo mais entregar oferta pelos seus pecados, não poderiam mais se apresentar ao sacerdote. E não podendo mais se apresentar ao sacerdote, não podiam mais alcançar redenção pelos erros. E como que isso aconteceu? Aconteceu porque eles miscigenaram toda a raça e a cultura de adoração. Então, para não se sentirem destituídos do ambiente da verdade, criaram um ambiente e simularam cultos. Por exemplo, no monte. Uma vez que não podiam mais entrar no templo em Jerusalém, ergueram altares entre as montanhas. E ali então instituíam para Deus uma adoração. E vez ou outra sacrificavam algo, mas não era diante de um sacerdote legítimo. Vez ou outra faziam subir um incenso e entregavam uma oferta de cereais, mas não havia autoridade legítima para quebrar o quadro, o ciclo viciante do pecado. E por isso eles ficavam naquele cerco. Abra comigo a sua boca e diga assim: cerco. Ilhados na terra do pecado. Samaria é terra de errados. Por isso que quando ela pergunta onde se deve adorar, a adoração aqui não tem a ver com o nosso entendimento litúrgico de culto, de glória a Deus, aleluia e nem louvor. Escute isso. Isso faz parte da cultura ocidental. Isso foi criado. A cultura oriental passa pelo culto que Deus mandou a Moisés que fosse servido a ele. Um culto onde ele dizia: diga para Israel que ninguém se apresente diante de mim com as mãos vazias. Então culto nunca foi lugar para receber, sempre foi lugar para entregar. E como que funcionava a entrega deste culto? Instituído pelo próprio Deus, ela funcionava de maneira igualitária, equivalente, de modo que cada um trouxesse de acordo com a sua necessidade. Um exemplo: se você, de acordo com a lei, cometeu algum grave pecado moral, você precisava levar um bode. Outros precisavam levar um novilho. Camila, mas e quem era pobre e não podia derramar, por exemplo, sangue de um animal maior? Até ofertas de cereais eram aceitas. Então, toda uma liturgia de entrega. A cultura ocidental é que desenvolveu a ideia de se aproximar para receber. Mas uma das coisas que legitimam um culto não é o que Deus derrama, é o que você entrega. Isso legitima. Então escute isso. Quando ela se vê exposta pelo seu pecado, e ela usa a expressão que nós lemos aqui, quando ela diz assim, ó, ele diz: você teve 5 e o 6º não é teu. Parece até que ela muda de assunto, porque ela diz assim, ó, mas aonde é que se deve adorar? E aí tem gente que não interpreta porque pensa que ela está fugindo do assunto. Parece até que ela está fugindo, não é? Mas não, ela está entrando no assunto. O que ela está dizendo é: adorador aqui, a adoração aqui é aonde eu levo a oferta para a expiação deste pecado. A adoração aqui é aonde eu faço culto para que eu receba a redenção desse erro. Então essa mulher já está agoniada há muito tempo, mas ela está num cerco. Completa para mim, por favor. Ela não tem caminho, ela não tem? De novo, ela não tem? Ela está num cerco. Desejo ela tem, vontade ela tem, ela sabe que ela está errada, então consciência ela tem. Mas por que ela não quebra o ciclo do erro? Porque ela não encontra caminho. Aí você vai dizer assim: Camila, mas uma coisa não justifica a outra. E eu digo que você está certo, mas eu estou falando de um ciclo viciante, de uma cadeia que só aquele que é mais valente do que o valente que oprime pode quebrar. Por
por isso era-lhe necessário passar em Samaria, porque nem era rota convencional. Todas as vezes que um judeu saía da Judeia para ir para Galileia, ele era obrigado a fazer uma viagem de 6 dias, para não ter que topar com nenhum samaritano, porque Samaria é terra de errados. Ninguém sabe como é que conserta Samaria, ninguém sabe como é que pede perdão em Samaria, não se realiza culto legítimo em Samaria. É por isso que as mulheres são consideradas cachorra e os homens são considerados cães dentro daquela cultura. Então, para não topar com nenhum samaritano, uma viagem que deveria durar, geograficamente falando, 3 dias, durava 6 dias. Só que o texto vai dizer que Jesus não vai ignorar a montanha, porque Samaria é um conjugado de várias montanhas, mas ele não vai ignorar. E é por isso que João vai escrever: e era-lhe necessário, porque no exercício do seu ministério, ele precisa abrir caminho, ele precisa abrir passagem. Há uma profecia de Isaías acerca de lugares que são rechaçados, como Tiro, Sidom e Samaria, lugares onde as pessoas dizem não tem jeito, pessoas a quem as pessoas dizem não tem como, regiões onde as pessoas dizem ali tudo mata, pastor, ali ninguém fica vivo, ali nada dá certo. Mas Jesus está passando por entre as montanhas de Samaria. A viagem que qualquer um faria em 6 dias, ele vai fazer em 3. Diga para mim, em quantos dias ele vai fazer? De novo, em quantos dias ele vai fazer? Passaram-se 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e eu não sei mais quantos anos que o pecado contaminou o mundo, e a gente também dizia, não tem jeito, não tem caminho. Mas em uma outra ocasião, e quem lembra vai glorificar, ele também em 3 anos resolveu, e em 3 dias ele ressuscitou e abriu um caminho vertical que antes a gente não tinha acesso. Se eu fosse você, eu levantava a mão para agradecer, porque tem jeito, tem um caminho. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é: você vai atravessar essa montanha, você vai Alguém diz não tem jeito, mas o Espírito Santo te diz: Jesus é o caminho. Pegue a mão de alguém aí agora e diga: Jesus é o caminho. Tá fraco, diga: Jesus é o caminho. Você tem fé, isso é para quem está de pé. Você tem fé para pegar a mão dele e dizer: atravesse essa montanha, atravesse essa montanha. Sacode ele aí e diz: tem caminho nessa montanha, tem estratégia nessa montanha. Jesus vai dar passagem. Jesus vai dar passagem. Aleluia! Oh! Aleluia! Engraçado, interessante, é que se a gente olhar o texto direitinho, numa visão profética, a verdade é que Jesus também está aqui nessa noite pelo poder da sua palavra, na pessoa bendita do Espírito Santo. Bendito, amado, bem-vindo, fica conosco. Ele está aqui dizendo assim também para nós, acerca das áreas que não rompemos, das coisas que não vencemos, dizendo assim: fato é, se você tiver sensibilidade, o Espírito Santo está aí agora mesmo, te fazendo ouvir essa palavra, e Ele está te lembrando de uma coisa que tu não consegue resolver, de uma coisa que você sabe que está errado, que te castiga, que te humilha, e outra, que não faz você diminuir o amor que você tem por Ele. Por isso você sente tanta culpa, porque você queria ser liberto, mas só tem julgamento, ninguém abre um caminho, você não sabe como resolver. E alguém diz: caráter é o suficiente. Irmãos, eu considero que o caráter de Cristo é o suficiente.
E só uma visão plena do Evangelho em Cristo pode levar ao homem a corrigir coisas que a cultura, a sociedade, a família desenhou para ele. Eu não estou falando do que você sabe que deve ou não fazer. Eu estou falando do que você sente culpa porque tem consciência que deve, mas não consegue. Romper e desfazer isso não é por acaso. Você está ali em Romanos, como disse o apóstolo Paulo, sendo já o apóstolo Paulo. O querer bem está em mim. E eu me preparo para cumpri-lo, mas ocorre que quando eu vou executar, outra lei nos meus membros militam contra mim, de forma que o bem que quero fazer, mas o mal que eu nem planejei fazer, quando eu vejo, já fiz. Aí ele vai dizer assim: miserável homem que sou. Fala para mim, ele se sente culpado, sim ou não? Só que ele não termina com derrota, ele termina dizendo assim: mas graças dou a Jesus Cristo. Ainda esse ano vai ter gente perguntando assim para você: como é que tu conseguiu? Você vai dizer: graças dou a Jesus Cristo. Aleluia! Ele sabia. É o Senhor, é pela graça. Então a graça, irmãos, é um caminho. É um caminho. E Jesus está ali em Samaria para abrir esse caminho. Agora, você acha que ele realmente está abrindo esse caminho só para essa mulher? Claro que não. Ela é apenas a porta, o início, o chamariz, a isca, o início. E ele já começa por ela. Sem dúvida, nem todas as pessoas em Samaria estavam envolvidas com a imoralidade no nível que essa mulher estava. Só que ele vai ali e usa ela, a mais conhecida, quem sabe, a mais imoral, quem sabe, a que mais estava na boca da fofoca, para poder deixar claro que se ele fez com ela, não, se ele fez com a Samaria, não, aquela. E então Jesus não ignora a província, não ignora as montanhas, mas vai pelo meio. Isso é profético, eu falo isso, eu sinto um tremor na minha alma. Tem áreas da sua vida que o Espírito Santo está aqui agora mesmo dizendo: fato é que você não consegue perdoar seu pai. Fato é que você consome pornografia até hoje. O Espírito Santo está confrontando alguém agora mesmo na sua mente, dizendo: fato é que você não consegue se colocar no seu lugar, na sua empresa, no seu casamento. Fato é que você carrega mais coisas da sua mãe do que você deveria. Fato é que você carrega mais coisas do seu pai do que você gostaria. Coisas que você olha e você gostaria de não admitir, mas não pode porque são verdade. Fato é. E então, queremos criar subterfúgio para fugir disso. E queremos fazer como os outros judeus, dar uma volta na montanha. E é essa volta que esgota, é essa volta que cansa, é essa volta que mingua teu ministério, é essa volta que fenece a tua unção. Então Jesus vai nos dar uma lição. Ele está gostando de ir a Samaria, como, por exemplo, gostava de ir na casa de Marta, Maria e Lázaro? Não. O que João vai escrever? Que ele foi porque havia uma, quem lembra? Uma necessidade. O maior romper da sua vida está em você se submeter às coisas que você evita. Você não quer passar Natal com as pessoas que te incomodam. Você tem dado volta na montanha do ano novo. Todo ano você liga e fala: fulano, vai? Vai, então não vou. Só que hoje Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Eu te tomo pela tua mão. E eu te digo: não temas. Eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou contigo.
Ah, irmão, fortaleça a fé de alguém, conhecendo ou não. Pegue a mão dessa pessoa e diga para ela: Ele é contigo. Ele é contigo. Eu declaro sobre a tua vida, Josué 1:9: não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Nas vias do luto, eu sou contigo. Nas vias da dor, eu sou contigo. Na dificuldade de perdoar, eu sou contigo. Por onde quer que andares. Atravesse essa montanha. Me ajuda a pregar, diga para os dois aí: atravesse. Vamos, vamos, vamos. Eu disse os dois, diga: atravesse essa montanha. E aí, olha como é que ele vai abrir o caminho. Olha como ele vai abrir o caminho. Chega, chega, chega. Olha como ele vai abrir o caminho. Ele diz assim, ó. Ele chega ali, marcou um encontro com ela e ela nem sabe. Camila, como é que eu sei que Jesus marcou um encontro comigo? Toda vez que ele marcar um encontro contigo, ele não vai te avisar, só vai te surpreender. Pra quê? Pra você não se preparar. Por que todo encontro que ele marca, ele não fala? Porque ele não quer que você se prepare. Quando você não está preparado, você está sendo 100% você. Jesus não aceita encontrar com parte de quem você quer mostrar. É por isso, irmão, que ele não dá muita moral nem para príncipe de sinagoga. A Herodes ele chama de raposa. Mas com essa mulher, o negócio é tão sério que ele senta e espera ela chegar. Por quê? Presta? Não, não muito. Mas está disposta a prestar. Está certa no que ela está fazendo? Não! Mas tem desejo real de corrigir. Então qual é o lance aqui? Ela é verdadeira, ela é inteira. E outra, o fato dela não saber que ele está ali esperando só ela chegar, faz com que ela seja 100% quem ela é, sem querer demonstrar quem ela gostaria que ele visse que ela fosse. Entendeu? Então toda vez que Jesus marcar um encontro contigo, ele não vai te contar. Tipo essa noite, você veio e pensou, eu estou indo marcar um encontro com ele. Você é renovado, você é avivado. E aí Jesus vai falar com você de montanha, de perdão, de caráter. Não, eu não estava preparado para isso. Por isso a mensagem é essa. Você só estava preparado para Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. E aí ela ali completamente despreparada vai ser 100% ela, e para ele isso é o suficiente. Não importa se ela é boa, se ela é habilidosa, para ele importante é que ela seja verdadeira. Tiveste 5, o sexto não é teu. Olha isso, tiveste 5, o sexto não é teu. Aí ela, profeta. Cara, essa mulher é maravilhosa. Ela não prestava e certamente eu ia gostar dela. Você já viu algum 7? 7 é um termo que a gente usa no Rio de Janeiro para 7-1. Já viu algum 7-1 chato? Já viu? Eu nunca vi, irmão. Todo um 7-1 é carismático, legal. Te faz acreditar que o produto dele é original. Se tu emprestar dinheiro para um 7-1, tu vai cair na maior luta da tua vida, que é assim, ó. Ele não foge de você, não. Ele fica dizendo que vai te pagar. E à medida que você cobra e ele fala, ele é tão legal que no final ele não te paga. Tu que perdoa a dívida e diz, valeu, cara, vai embora. Some da minha vida. Todo 7 é maneiro. Deixa isso para outro dia. Não presta. Então veja, ela tem essa característica. Verdadeira. Desejo real. Mas não sabe como se consertar. E por isso ela deixa para lá o conserto. De que adianta um desejo que eu não posso cumprir? Deixa eu te explicar. Todo desejo, completa para mim que eu quero você bem atento agora para a gente encerrar junto. Eu disse que todo
todo desejo que ainda não se realizou vai caminhar ao lado da dor. Diga assim comigo: dor e desejo. Desejo e dor. Eu vou te perguntar qual é a companhia do desejo, você vai dizer a dor. Vou te perguntar qual é a companhia da dor e você vai dizer que é o desejo. Qual é a companhia do desejo? Guarda isso. E qual é a companhia da dor? Seja de Deus ou não, todo desejo que não pode ser suprido e realizado no seu tempo vai caminhar junto com uma dor. Segunda coisa, você não deixa de desejar só porque não consegue realizar. Então você entra num estado de alienação. Quer saber? Não vou mais pensar sobre isso. Então tem uma área da tua vida que tu quer consertar. Cola aqui comigo, ó, e com a minha amiga aqui. Tem uma área da tua vida que tu quer consertar. Mas toda vez que você tenta, você se frustra. Você chora, você dá com a cara na parede. O que é isso? Dor. Dor porque você está tentando realizar o desejo que você tem que suprir, mas você não consegue. Toda vez que você vai cumprir o desejo, você dá de cara com a dor. Então você vai, aí você não consegue. Você chora. Você vai tentar algumas vezes. Vai continuar tentando o conserto, o investimento, a empresa, a educação do filho. Aí vai dar força de cada um, quantas vezes você vai tentar. Só que chega uma hora que o seu cérebro, que ama uma comodidade, vai tentar startar na sua mente uma ideia de sobrevivência. Porque toda vez que você tenta, você se frustra. Toda vez que você se frustra, você deprime. Toda vez que você deprime, outras coisas que dependem da sua vida paralisam por causa daquela. Então, quer saber? Eu não posso paralisar minha vida por causa disso. Então, num estado de sobrevivência física, emocional, espiritual, aí eu não sei qual é a tua área, você despluga daquilo. Você quer saber? Eu não vou mais tentar. Não faço mais concurso, não tento mais entrar para a faculdade, não tento mais namorar, não tento mais confiar em ninguém. E você vai abandonando tudo que outrora você desejava. Não significa que você não quer mais aquilo. Só significa que você não tem mais condições de administrar aquilo. Então, qual é o lance dessa mulher? Há nela um desejo real, mas como eu disse no início, ela não vê caminho. Agora vamos entender qual era o caminho que precisava ser feito. Vamos supor que ela é uma judia e não uma samaritana. Pecou, o que ela faz? Vai ver na lei de Moisés qual é a oferta equivalente para expiação do seu pecado de acordo com as suas condições. Vai até o templo, se apresenta ao sacerdote, confessa o seu erro, é recebida a sua entrega e legitimado o seu novo ciclo, o seu romper. Sai dali e começa uma nova história. E assim a vida que é cíclica vai transicionando e qualquer ser humano natural vai rompendo, vai vencendo e vai crescendo num efeito espiral. Mas ela pode? Não. Então quando ela vê que o desejo volta, porque ele é um profeta, foi exposta e eu posso alcançar redenção, na hora ela pergunta, aonde é que eu devo adorar? Ou seja, aí eu traduzi para você já na cultura, o que ela está perguntando aqui? Aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado? No templo ou no monte, por isso ela está falando de templo ou de monte, não é adoração, glória a Deus e aleluia, é aonde eu entrego a confissão do erro para a redenção. No templo ou no monte? Aí olha o que Jesus vai dizer, mulher, crê. A hora vem e já chegou. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Quando ele diz assim, ó, tu tiveste 5 e o 6º não é teu marido, ela pensa, tu és profeta. Aí quando ela se sente denunciada, ela faz então essa colocação. Aonde eu devo levar a oferta? Ou seja, me dá uma direção, me dá um caminho. Vamos lá, me dá um? No templo ou no monte? Eu quero mudar de vida. Estou cansada de judeu vir aqui só para acusar, mostrar onde está o erro, mas não dizer onde está a porta de saída. Porque a maioria das pessoas que não podem dar solução, não deixam de apontar o erro, mesmo não tendo o caminho. Então ela está dizendo, então me diz, eu levo no templo ou no monte? Porque ela sabe. Por isso ele diz, tu sabes. Ela está perguntando porque ela está irada, mas ela sabe.
que se ela quisesse redenção por aquela situação, ela tinha que ir a um altar legítimo. Aonde? No templo. Só que samaritano não pode entrar no templo, porque perverteram a lei há muito tempo. Por isso criaram altares nos montes, para continuar fingindo que são crentes. Mas lá no monte Deus não aceita, porque os sacerdotes não são legítimos. Então, ela está querendo dizer, ok, como profeta você expôs o meu pecado, mas agora me diga, onde eu conserto? Ela está pensando que ele é só mais um judeu. Aí Jesus vai responder para ela o que ela sabe, ou seja, você sabe que humanamente falando não tem saída. Camila, que horas ele respondeu isso? Na hora que ele diz assim, ó, a salvação vem dos judeus, ou seja, se fosse para você levar uma oferta, você tinha que levar ela no templo e não no monte. Então o que ele está dizendo aqui para ela? Você sabe que você está sem? Por quê? Porque no templo você não entra e no monte é Deus que não recebe. Aí ela vendo que não tinha o quê? De novo, ela vendo que não tinha? Ela vendo que não tinha? Mas ela não sabia que estava diante do? Ele vira para ela e vai dizer, ele não, aí ela vendo isso, ela continua e diz assim, eu sei que o Messias vem. Como quem diz assim, eu sei que você é profeta, é limitado, você só vem aqui para expor o que estava em oculto. Mas eu sei, essa mulher tem uma coisa que endemonia qualquer religioso: fé. Está errada, está no erro, mas vai bugar a mente do religioso. Por quê? Não vem no seminário, não conhece de escola bíblica dominical, mas ela tem o que a cachorra da Cananeia também tinha. E isso buga a mente de qualquer discípulo. Porque eu estou caminhando aqui lendo a Bíblia contigo. Eu estou caminhando aqui e eu conheço a lei e os profetas. Só que Jesus encontra em gente totalmente aleatória algo que não encontra nos seus próprios discípulos. O centurião é romano. E ele diz, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Ele vê nessa gente o que ele quer ver em nós: uma fé cuja culpa não paralisa, uma fé cujo o meio, ainda que eu não faça ele agora, eu creio. Eu vi essa fé em Jó, quando acabado ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Isso é fé. Isso não se conquista em seminário. Fé não se conhece, fé se pratica. Sermões bonitos só duram um culto. Fé transforma gerações. Abraão, pai da... O cara veio de uma casa cheia de ídolos. Cheia de ídolos. Ouviu a voz de Deus uma vez e foi o suficiente. Ele não falou, depois que eu conhecer a voz desse que fala comigo, eu vou ver. Depois que eu terminar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu vou... Irmão, é isso que buga a mente de muita gente. Chegou ontem e já está na janela. Irmão, desde que o mundo é mundo, desde que Deus é Deus, e Ele sempre o é e para sempre será, porque Ele é. O que move Ele é a capacidade que alguém tem de esperar e crer nele, não nas circunstâncias. Essa mulher está toda arrebentada, mas ela não crê no favorecimento da circunstância, ela crê no Messias. Sabe como é que eu sei que ela tem fé e tem muita esperança? Porque quando ela vê o profeta, ela tem um sinal de esperança. Mas quando ele não dá saída para ela, ela é frustrada. Só que ela não morre na frustração dele deixar ela sem saída. No templo você não entra, no monte é Deus que não recebe. Não.
Olha como ela rebate ele. Eu sei. Esse eu sei aqui é eu creio. Esse eu sei aqui é o mesmo eu sei de Marta. Eu creio. Esse eu sei aqui é o mesmo eu sei de Jó. Eu creio. Eu sei que o Messias vem. Aí ela vai para outra hierarquia, como se ela dissesse assim: pode falar o que você quiser, eu tenho em mim a convicção de que um dia o Messias vai vir. Olha que coisa linda. Aquele que é chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos explicará tudo. Você pegou? Você entendeu? É como se eu usasse esse tempo agora do culto só para apontar teus erros, dizer o que você tem que se consertar, e você chorasse, sentisse a consciência da culpa, o desejo da libertação, mas depois eu não pudesse dizer para você: seja perdoado. Qualquer pessoa sem fé sairia de um culto como esse e nunca mais voltaria para a igreja. Mas uma pessoa com fé volta no próximo culto dizendo: talvez hoje não, mas eu creio. Então ela joga para uma outra hierarquia. Aí ela diz assim: eu sei que o Messias vier, quando ele vir, que ele vem, quando ele vier, ele vai explicar. Sabe o que está dizendo? Quando ele vier, ele vai abrir um. Vou usar uma linguagem mais popular. O que ela está dizendo é: quando ele vier, ele vai dar um jeito. Um jeito que a cultura não explica, um jeito que a liturgia hoje não acomoda. Ele vai dar um jeito. Ele é o legislador, a lei é dele. Ele vai dar um jeito. Aí ele se alegra. E ele diz assim: crê. Esse crê aqui não é tenha fé. Esse crê aqui é ele dizendo para ela: acredita que tu está falando com ele. Crê, a hora vem, já chegou. Tem versões da Almeida que vai dizer assim, ó: e fala contigo agora. O que ele está dizendo é: a hora que você espera já chegou. A hora que você crê já está acontecendo agora. Crê, a hora chegou, já vem e fala contigo agora. Deus é Espírito, importa que os tais o adorem em espírito e em verdade. Mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo e nem adorarão no monte, mas o adorarão em espírito e em verdade. Nessa hora, ele está dizendo para ela: a hora que você achava que só chegaria num futuro distante, chegou para você aqui agora. Eu prometo, eu encerro aqui. Olha o que ele vai fazer com ela. Se você olha de fora, você diz assim: tá, ele falou isso, e aí? Como é que ele resolveu? Vamos para o profético agora, eu prometo que eu encerro agora. No profético, olha o que vai acontecer. O tempo todo, isso tudo é sobre como ela consegue perdão. É sobre como o caminho é aberto. Numa liturgia humana, numa liturgia de lei, o que ela precisa? De um altar. Qual é a primeira coisa que ela precisa? De um altar. E esse altar tem que ser legítimo, senão Deus não recebe. Sim ou não? Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que o testemunho do Deus de Israel está fundamentado num tripé, cujo memorial é Deus de Abraão, Deus que fala, Deus que cumpre, o Deus que sustenta. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Então significa que o altar precisa invocar a memória e o testemunho fiel de Deus. Estou falando para você sobre construção de altar. Então vamos lá. Jesus chega, cansado da viagem, para em Samaria. E o texto diz que cansado da viagem, ouça isso, ele se... Quem lembra? Bota lá no início para mim. Cansado da viagem. Está no início do capítulo 4. Segue. Verso 4. Deixa eu ver. Vou olhar aqui então. Segue. Segue mais um. Ó.
Joga aí no telão. Isso. Havia ali o poço de... Cansado da viagem, Jesus fez o quê? Qual é a primeira coisa que ela precisa? Quem lembra? E o altar tem que ser o quê? Qual é o nome do poço? A quem pertence o poço? Ele está na tricotomia da memória do testemunho de Deus? Então eu posso dizer que o poço é um? Vamos lá, segunda coisa que ela precisa, deixa o texto aí. Segunda coisa que ela precisa, mais difícil de que tudo que ela precisava, de uma oferta equivalente à altura do perdão que ela precisava. Acredite você ou não, de acordo com a lei, ela precisava de um cordeiro ou novilho. Eu não estou inventando. Gente, eu não estou inventando, não fui eu que criei isso. Foi João, que quando viu ele vindo para ser batizado, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu também não ia aguentar, eu ia glorificar antes de terminar. Aleluia! O Cordeiro. Então ela precisa de um altar. Ela precisa de um altar. Check. Vamos dar o check. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de... Segundo, ela precisa de uma oferta. Precisa ser sem mancha. Precisa ser sem mácula. A Bíblia diz, e não é uma vez, são várias. Não vou aqui gastar tempo para tentar te convencer. Creia pela fé ou não creia. Mas a Bíblia diz que este cordeiro, olha como aponta, que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo o tempo todo. Jesus é cordeiro. Então ela precisa de um altar, está ali. O poço representa o altar legítimo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ela precisa de um cordeiro. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é o nome dele? É ele que está ali com ela agora. Eu acho incrível. Você pode não crer, mas eu acho incrível. Ele podia chegar e esperar ela em pé. Só que o texto diz que ele chega aí. Porque a oferta precisa ser colocada. Sentou, está lá sentado, entregue, disponível, disposto, pronto para perdoar o pecado. Aí vamos lá. Ela precisa de mais uma coisa, e essa é tão difícil quanto as outras. Ela podia ter um altar, ela podia ter um cordeiro, só que ela precisava de mais um terceiro integrante legítimo aqui. O que ela precisava? E os sacerdotes estão aonde? Lá em Jerusalém. E ela entra em Jerusalém? Então agora o que adianta ela ter o altar, ela ter a oferta e ela não ter o? Quando Deus não puder nos dar, ou quando a nossa condição, porque não há nada que Ele não possa fazer. Então deixa eu corrigir aqui. Quando nós não pudermos acessar aquilo que todo mundo diz que nós deveríamos acessar e que aquela é a única forma de acessar, guarde o que eu vou lhe dizer. Deus não vai te dar aquilo que os homens dizem que você precisa. Você vai precisar de algo maior. Existem coisas que no caminho você perde, escute, não podem ser restituídas. Elas precisam ser compensadas. Vou dar um exemplo avulso, tá? Só para você entender. Deus restituiu os camelos de Jó, a fazenda de Jó, o ouro de Jó, a prata de Jó, sim ou não? O texto dizia, o Senhor lhe restituiu em dobro tudo que antes ele possuía, sim ou não? Agora responda, os filhos foram restituídos? Voltaram os que haviam sido enterrados de novo ao convívio? Não. Filho Deus não restitui, Deus compensa. Filho não é gado. Filho não é camelo. Filho não é dinheiro.
É só para você entender. O que Deus está comunicando para mim ali, quando eu falo sobre isso? Sobre o que eu devo acessar, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não tenho. Tudo que Ele não nos restituir, é porque Ele já preparou-se para nos compensar. E o que é compensação? Restituição é receber de volta exatamente aquilo que foi perdido, sim ou não? Compensação significa receber algo superior por não poder ter de volta aquilo que foi perdido. Então o que ela precisa agora? De um sacerdote. Mas ela não tem um sacerdote. E tem problema? Não. Porque ali está o altar, ali está o cordeiro. E não, ali não está o sacerdote. Mas se você puxar na memória direitinho, ali está alguém que é maior. Está alguém que é melhor. E está alguém que cobre toda a liturgia. Eu já estava de mão estendida. Está de mão abaixada, nem estou entendendo por quê. Ele não é sacerdote, quem lembra? Ele é o quê? Sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Ele não é sacerdote. Ele é sacerdote dos sacerdotes, médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Eu vou repetir essa última. Senhor dos senhores. Sabe o que ele está dizendo? Filha, tudo que o homem não puder fazer por você, eu, o Senhor dos homens, farei. Oh, meu Deus. Se foi o Senhor quem te salvou, levanta dessa cadeira e renda graças a Ele. Se o perdão dos seus pecados não foi concedido pela sua família, mas foi concedido por aquele que tira o pecado do mundo, tira 30 segundos de adoração para aquele que se fez sumo sacerdote e abriu caminho aonde a liturgia dos homens não nos dava acesso. Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Pode tirar essa mesa, perdão, esse púlpito, por favor. Eu estou sedenta, não me deixe atrapalhar seu culto, não. Agradeça a Ele aí do seu jeito. Lembre de onde Ele te tirou. Lembre o caminho que Ele abriu. Lembre as montanhas que Ele tem atravessado por você, com você. Ela ficou tão feliz. Ela ficou tão feliz. Sabe por quê, irmãos? Só quem já sentiu a culpa de um erro e o peso de um pecado tem noção do alívio de sentir-se perdoado, de ser redimido. Minhas noites mais felizes e mais bem dormidas tem nada a ver com o carro que eu comprei. Pelo contrário, eu deito de um lado e penso, meu Deus, 45 parcelas. Tem nada a ver com a casa que eu estou morando, com a roupa que eu usei. Não. As melhores noites da minha vida são aquelas que depois de um dia inteiro trabalhando, cuidando de uma coisa aqui, de outra ali, eu deito e tento puxar pela minha memória um pecado que eu me lembre de ter cometido aquele dia.
Tem dia que eu tento não lembrar e de meu Deus, hoje foi muito. Ixi. Quantas falhas. Mas tem dia que deixa eu ver se eu fiz tudo, tentei fazer tudo certo. Aí o Espírito Santo, antes que eu termine o dia, me inunda com uma paz tão grande. Tão grande. E ele diz assim: até para aqueles que não querendo, como disse Paulo, no texto de Romanos que eu mencionei aqui. Até para aqueles que não querendo cometer, lá na frente você vier a falhar, esses também já estão perdoados. Irmãos, quando eu lembro que diante de uma situação impossível, eu não preciso sair daí por aí rasgando minha roupa, nem puxando meus cabelos do couro cabeludo. Basta eu encontrar um lugar aonde eu possa me apoiar. E eu não estou falando de solução não, tá? Não estou falando que Deus vai me dar ali na hora o que eu estou pedindo não. Às vezes eu não recebo não. Às vezes Deus não vai me dar. Mas saber que eu tenho um lugar para poder me apoiar e dizer: ah, Senhor, meu alívio é saber que Tu estás comigo. Teu perdão, Tua paz, Teu consolo, o plano da redenção para a minha vida, o sangue derramado no Calvário. Esse sangue maior do que todo sangue. Irmãos, ao longo da minha vida ministerial, eu vi pessoas que não conseguiam aceitar Jesus mesmo frequentando o culto, porque elas diziam assim: não, eu tenho pactos de sangue. E por muitas vezes eu pregando dizia, e digo até hoje: me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue de Jesus no Calvário não tenha poder para cobrir essa dívida. Ah não, porque o diabo falou que se eu for, ele me mata. Só mata se você só estiver debaixo do sangue que você derramou. Porque se você estiver debaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus quita toda a dívida. Os profetas tinham o poder de parcelar. Os sacerdotes tinham o poder de parcelar. O sumo sacerdote tem o poder de quitar uma dívida. Vira para o teu vizinho para ele entender o que eu estou pregando e diga assim: tudo que você fez tem sangue para perdoar tudo. Diga, para o que você ainda vai fazer, mesmo não querendo, tem sangue lá também. Tem sangue lá também. Você precisa se apropriar desse sangue. Você precisa ser coberta desse sangue. Como é que eu faço isso, Camila? Camila, eu te confesso, meu problema hoje nem é dinheiro. Tem gente aqui, irmão, que o problema hoje, você já teve muito pior do que você está hoje. Nem é dinheiro. O problema aqui é paz. Camila, eu não tenho paz. Meus pensamentos não se organizam. É uma bagunça. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa de perdão de pecado. Não é mais dinheiro que você precisa, é de redenção que você precisa. Não, quando eu conseguir comprar tal coisa eu fico bem. Não é isso. Hoje você tem mais do que já teve um dia e isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque o que você precisa não está nas circunstâncias. Está na busca da redenção. Segura o som só um pouquinho agora. Agora, antes de continuar, deixa eu agradecer. Rapaz, vocês aí. Poxa, Deus abençoe. Aí, mano. Arrebentou. Aí, tu magrinho assim, ninguém diz. Torceu a beça, arrebentou. Você foi combustível para a minha vida hoje. Mas isso que eu vou falar agora, glória a Deus, são os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Mas isso que eu vou falar agora eu quero que vocês ouçam no seco. Não é mais dinheiro. Não é mais compreensão do teu marido. Não é mais carinho da tua mulher. O que está roubando a tua paz é a ausência de redenção. Tem gente aqui que tem acesso ao templo, mas não consegue ter perdão de pecado. E não é porque não tem acesso ao sangue, é porque não consegue fazer o que ela fez. O quê? Confissão.
Aí a vida não anda, porque você pensa, esse pecadinho não tem nada a ver. E aquilo ali não tem nada a ver, e caminho de iniquidade aparece assim. Quando você começa a criar altares próprios, para não ter que se expor aos altares legítimos. Porque os altares próprios, os altares que eu mesmo edifico na minha casa, sem exposição, sem ficar vulnerável. Eu mesma sou minha promotora, eu mesma sou minha advogada e eu mesmo sou o meu juiz. Mas o altar do Senhor, não, o altar do Senhor, eu sou só um pecador, confesso. Ah, e o que estão pensando? O problema do que estão pensando, reputação não bota teu nome no livro da vida. Ah, Camila, mas eu sinto vergonha. Eu entendo, eu, por exemplo, vim para Cristo com uma bermudinha, samba canção, barriga de fora e top do piu-piu. Tem como vir e não sentir vergonha? Eu senti muita vergonha, porque eu gostava muito do baile funk. E aí o baile mudou de dia, e no dia que eu entreguei a vida para Cristo, minha mãe me obrigou a ir para o culto, e eu disse, eu vou para o culto, mas quando acabar eu vou para o baile, porque hoje o baile mudou de dia. E eu fui para o culto com a roupa do baile. Parece que nesse dia Jesus marcou o encontro. E ele não me avisou, ele me pegou despreparada, porque eu estava na igreja toda quarta e todo domingo, mas eu ia como? Arrumada para o encontro. Só que me parece que ele disse, eu não quero me encontrar com quem você finge que é, eu quero me encontrar com quem você é de verdade. E no dia que eu estava com a roupa do baile, foi o dia que eu entreguei a vida para Cristo. Ô, troço. Barriga de fora, e nunca foi tanquinho, era cheia de verme. Visão terrível. Então, mas a redenção, a paz que eu senti, me provou que valia o constrangimento momentâneo. Sabe por quê? A vergonha é passageira, mas a nossa salvação é eterna. Eterna. Então eu quero te dar uma chance, hoje aqui, de se encontrar com o Senhor. Ou melhor, de aceitar vir no encontro que Ele marcou com você. Vem despido de orgulho. Ah, Camila, mas eu acho desnecessária essa exposição. Será que precisa? Precisa, isso não foi a igreja que inventou, não. Foi Jesus que disse assim, ó: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai que está no céu. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não verão a Deus. Não é porque não creem, é porque na hora de confessar tiveram vergonha. Camila, mas o que eu faço? Eu estou com uma situação, é tico-tico no fubá. Vem você, tico-tico, traz fubá. Vem geral. Camila, eu estou com um BO. Traz o BO e bota na mão do delegado. Não, Camila, eu já estou num processo. Vem para cá e fecha com o advogado. Entrega na mão de Jesus. Jesus está abrindo um caminho hoje, para que você não diga no futuro, eu não tive uma chance. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, mas estou dizendo para você que se Ele tomar na tua mão, tu vai atravessar toda e qualquer montanha. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, nós vamos cantar um hino suavemente. Porque você vai para o coqueiro do nada eu te olho e tu está lá. Bicha bruta, cara. Cantou aqui um medley que ela deu uma virada do nada. Eu falei, para que violência, garota? Canta lindo, Deus abençoe. Suavemente, só para a galera poder botar a mão na consciência. Camila, se eu sentir um arrepio, eu vou. Quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio, irmão. Salvação não é sentimento, é decisão. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para te redimir? Camila, eu creio. Crê que em breve Ele voltará para passar com Ele no caminho que Ele abriu? Camila, eu creio tanto que eu tenho medo desses dias. Então tu é crente. Agora a pergunta é, por que tu não é salvo? Porque nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. Você tem que confessar. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você for essa pessoa, coragem, não sentimento, coragem. Você levanta a mão e entrega a tua vida para Cristo. Não, Camila, mas é que eu tenho noção do que eu vou renunciar. Irmão, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que eu dizia para Deus todo domingo? Quando eu largar lá, eu venho aqui. Eu estava falando do baile. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Eu disse, eu não posso vir aqui. O baile fica na volta da minha casa. Estou falando eu, tem gente aqui que nem tem pecado nem nada para consertar. É só posicionamento que tem que tomar.
Não era o meu caso, não. Eu saía do culto no domingo, irmão. O baile ficava na quadra que dava acesso para minha casa. Eu saía, olha eu na igreja. Deus, igualzinha a samaritana. Eu sinto a tua presença, Senhor, maravilhoso. Eu chorava. Deus falava comigo, mas quando o culto acabar, não conseguia romper, eu não conseguia. Não conseguia. Por isso Jesus não disse eu sou o destino, eu sou o... Mas no dia que eu dei a mão para ele no culto, ele passou comigo na frente da quadra, não tremia nada. Eu fui direto para casa. Nunca mais. Eu bebi daquela água. Uma fonte abriu-se em mim. Então você está aqui, você fica assim, ó. Quando eu resolver aquela situação, quando eu pagar aquela dívida, quando eu casar, quando eu isso, quando aquilo. Jesus, tu me trouxe hoje aqui para dizer, filhão, sem mim, nada podes fazer. Não confia no teu orgulho não, confia no Senhor. Quando eu disser 3, eu vou ser bem literal, tá? Vai levantar a mão, não é quem quer receber oração. Não sai levantando a mão sem prestar atenção. Ah, não, vou levantar a mão porque tu vai orar, eu quero receber. Vai orar em casa, miserável. Em casa tu não quer orar, né? Não é quem quer receber oração, é quem está afastado. É quem está quebrado, é quem não tem vergonha hoje. Não é para a humanidade, para a gente não, é para Deus dizer assim, Deus, eu estou desconcertado. Eu me desviei. Você vê, cantou o sino todo e está aqui desviado. Tu nem sabe ser desviado. Que dia é hoje da semana? Dessa noite tu na igreja uma hora dessa. Nem sabe. Até o crente está dizendo, ih, tem que ir embora. E o desviado está assim, eita que Deus está falando comigo hoje. Tu não sabe ser desviado. Tu não tem competência para ser ímpio. Tu é crente. Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Tu é crente. A pergunta é, por que não foi perdoado? Por que não está salvo? Por que não tem alegria da salvação? Eu respondo, porque você não confessa. Porque você visita, mas não se compromete. Mas hoje Jesus está dizendo, não quero teu arrepio não, quero tua decisão. Quando eu disser 3, tenha coragem. Não importa a sua idade. E eu não estou aqui para puxar ficha da tua vida não. Isso aqui não é SPC e Serasa não. Estou aqui para orar por você. Estou aqui para dizer para você que tem jeito, que tem um caminho. Quem diria eu hoje uma pregadora da palavra de Deus, né? Era ó. Quem diria? Nunca que eu me via assim. Primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, falei para minha mãe, nunca mais eu volto aqui. A minha mãe, por quê? Eu falei, gente louca, todo mundo gritando. Eu acho que essa hora Deus riu atrás. Entrega teu caminho. Não é a chegada. Ah, quando eu chegar eu entrego. Não! Jesus não quer te encontrar lá. Ele quer fazer o trajeto com você. Ele quer te mostrar o meio pelo qual você consegue. Ele é o caminho. Ele é o meio. No 3, se você for essa pessoa, levanta a tua mão e entrega a tua vida para Jesus hoje aqui. E eu não vou fazer apelo. Não vou. É convite para orar pelas decisões de quem entende que a virada da sua vida não está em dia 31, está numa noite como essa. A igreja em oração, Senhor, aonde houver um tímido, aquece ele, quebra as cadeias. Aonde houver um frio, um morno, manda fogo de dentro para fora. Vamos, ore. 2. Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando desde o início. Se é você, 2,5, coragem. 3, levanta a sua mão. Se você precisa tomar uma decisão hoje, reconciliar. Eu acho que eu estou vendo um lá atrás. 2, 3. Eu acho que eu estou vendo 4. 5. Camila, sou eu. Oh, glória. 6. Vocês que levantaram a mão, tem coragem de vir aqui no altar? Você tem coragem de vir aqui no altar? Não vou botar a mão em você, não vou deixar ninguém te perturbar. Tranquilo.
Camila, eu tenho. Vem no altar que eu quero orar por você aqui no altar. Ei, segura. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. É sobre isso. Tão lindo Isso, vem. Coragem, isso. Que bom que vocês vieram. Oh, glória, glória a Deus. Isso, coragem. Tem lugar aqui, se você quiser vir. É com você que eu estou falando. Coragem. Dê um passo em direção ao caminho certo nessa noite. Jesus é o caminho. Leva-me, leva-me. Fala para ele aí, ó, se você tiver que vir aqui na frente. Senhor, pega na minha mão, me leva lá. Deixa ele pegar na sua mão e te trazer. Isso, vem. Isso. Ei! Mais uma vez, diga, leva-me, leva-me. Leva-me ao lugar. Se você sente, Camila, está faltando eu. Sai do teu lugar e vem aqui, dá tempo. Dá tempo. Ai, Camila, será que dá tempo? Dá tempo. Se essa pessoa for você, dá tempo. Vem. Eu vou orar e a gente vai voltar no Me Enxergou. A igreja estende a mão em direção ao altar de Deus agora. Se o coração de alguém aqui está acelerado e você está pensando assim, meu lugar é lá na frente, por que eu não consigo ir? Eu declaro agora que toda amarra espiritual que prende seus pés de chegar aqui na frente, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Se no seu coração você sente que precisa estar aqui no altar agora, tente dar o primeiro passo agora que você vai conseguir em nome de Jesus. Camila, não ora não, está faltando eu aqui, eu estou esperando você. Se você é essa pessoa, peça licença, aonde você estiver, um passo depois do outro, e chegue aqui. Glória a Deus. Aleluia. Fiquei com ela, fique com ela. Mais alguém ou podemos orar? Irmão, eu não sou de fazer isso não, tá? É 1, 2, 3, quem crê vem. Mas eu estou aqui pregando e parece que Deus está me mostrando o coração de alguém acelerando e dizendo, falta eu. E se tiver alguém aqui que o coração está dizendo, meu Deus, falta eu, meu lugar é lá. E você diz assim, mas está acabando. Está acabando, mas não acabou. Atravesse essa montanha e vem agora. Podemos orar ou devemos esperar você? Glória a Deus, Ele não mente. Ele não falha. Vem, vem, vem. Oh, aleluia. Isso, venha, venha. Isso, vem. Oh, Jesus. Isso. Fica aqui com ela, pastora. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir. Agora sim, igreja, estenda a mão. Vamos orar. Vocês podem levantar as vozes e abençoar essas pessoas? Abençoar essas famílias, podem? Então levantem as vozes e comecem a orar e abençoar essas pessoas. Vamos, igreja, vamos. Comecem a orar. Orem em nome de Jesus. Orem em nome de Jesus. Vocês que estão aqui no altar, peçam ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Me recebe na tua presença. Jesus, eu estava com tanta saudade. Ai, que saudade, Senhor, que saudade. Recebe a minha vida diante do teu altar. Oh Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos agora sobre o cumprimento da tua palavra que diz que é tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, ligamos a salvação das suas almas. Escreve o nome deles no livro da vida.
Joga por terra toda a condenação, toda a culpa. Ministramos sobre eles e sobre elas agora mesmo a alegria da salvação, a alegria do acolhimento divino. Enche eles do Espírito Santo. Troca as vestes, abre o caminho e firma os pés deles sobre a rocha. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Cante. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Vamos. Me vestiu com roupas novas, coisas feitas. Tem festa no céu. Me deu lugar na mesa. Me enxergou na minha tormenta. Ele passou na tua Samaria. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa e leva-me ao lugar. Canta, igreja. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Diga. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e senti. Só a igreja. Você vai dizer: leva-me. Aumenta o volume da voz. Canta pro papai. Restaura, Senhor, a intimidade. Receba paz, receba alívio, receba perdão. Fala a verdade, diga: eu morro. Você pode aplaudir ao Senhor, mas aplauda de verdade. Não faz porque eu estou pedindo, não. Aplauda Jesus. Aplauda o Cordeiro. Veio como cordeiro, mas rugiu como leão. Tirou a chave do inferno e da morte, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Só quem não está com pressa de sair da presença vai dizer assim, ó: ainda bem que eu vim. Só para provar que isso é verdade, senta dando glória a Deus. Sem agonia, ficou até agora, fica até o fim.